Uma outra fala de outra pessoa nessa semana foi bem interessante, me perguntando o que fazer, e eu estava em transe incorporado por Eugênia, foi uma das pessoas das 27 que recebeu mensagens, e provocou uma fala de Eugênia tão profunda, tão bela, que deverá ser publicada, apesar de ter sido uma gravação íntima. Felizmente a gente gravou, e falando como nós poderíamos fazer para unir todas as vozes interiores. Nós somos múltiplos, temos o que seria a múltipla personalidade. E, entretanto, essa múltipla personalidade que parece fragmentada para alguns, e é fragmentada patologicamente para aqueles que não têm condições de perceber a necessidade de integração, de perceber inconscientemente, essa fragmentação existe, essa faceta múltipla existe, quer tenhamos o distúrbio de personalidade múltipla ou não. O lado palhaço, o lado sério, circunspecto, o lado mais devocional, isso existe em todos nós. Mas o que acontece à medida que a gente vai se desenvolvendo, educando-se desde a infância, é que a gente reprime os aspectos indesejáveis ou considerados fora das expectativas daquilo que vai ser aprovado para o nosso grupo. Mocinha não fala alto. Mocinha não passa a mão na virilha. E o menininho passa a mão na virilha e todo mundo acha lindo. Talvez indicando que vai ser um grande garanhão no futuro, e vai lá que vai ser um gaysão muito bem ativo em sua vida homossexual. Não tem nada a ver. Pruridos, os órgãos sexuais existem em bebês, em crianças dos dois sexos, como existem em animais. Mas eu quero dizer aqui, em relação ao sexo, em relação à cultura, ambientes muito intelectualizados reprimem iniciativas esportivas de crianças. Ambientes e pessoas muito tímidas reprimem pessoas extrovertidas. Ambientes de pessoas extrovertidas, ou grupos de pessoas extrovertidas, pode ser um ambiente profissional, reprimem os que sejam tímidos, condenam. Então, com o tempo, mesmo que inconscientemente, e o pior é quando acontece inconscientemente, nós vamos criando estruturas falsas, pseudo-personalidades, que se apresentam publicamente, tão fortemente constituídas que nós não nos damos conta de que aquela personalidade não somos nós. Nós temos, às vezes, uma segurança muito grande que somos quem somos. Imaginemos o que era uma pessoa no século XIX. O que ela tinha como opinião sobre como o mundo era, como as pessoas eram, quem ela era, não eram opiniões para ela. Soavam-lhe, afiguravam-se para ela verdades, fatos, certezas. A gente vive numa era de ambiguidades. Quanto mais madura, inteligente, esclarecida for uma pessoa, mais ela perceberá incertezas, contradições, ambiguidades, e mais ela não se incomodará com isso também. A tolerância à ambiguidade. Vivemos num universo de incertezas, e é isso que é perigoso, que pode conduzir ao cinismo, se a pessoa aplicar corretamente um relativismo exagerado, inclusive o moral. E precisamos trafegar com segurança para a proposta de eu consigo sim perceber ambiguidades, mas certos princípios são intemporais. E, portanto, esses sub-eus que podem ficar tão consolidados em nossa memória profunda que se manifestam inconscientemente nas nossas relações. Essa figura que eu fui no século XIX marcou tanto o meu espírito, por essas certezas muito vívidas, recentes, para o espírito é recente, século XIX, que na infância e na adolescência eu manifestei opiniões dessa figura sem me dar conta que eram expressões de opiniões do passado. Nossa, que certeza sobre isso, é um absurdo. Eu não posso ter certeza sobre isso. Sobre nada. Nós devemos estar a todo momento perquirindo, buscando, questionando, ressignificando, voltando a avaliar. E assim vamos filtrando a nossa fé, fixando o fundamental, estabelecendo o que apenas eram, vamos dizer, vislumbres de uma opinião, em convicções muito bem estabelecidas, em argumentos e até em fatos, quando é possível fazermos isso. Aí alguém perguntou sobre essa história da união das diversas vozes, como acessar os diversos fragmentos de eu, os sub-eus, as subpersonalidades. Então Eugênia falou algo interessante sobre isso. Não vamos complicar o que a Divina Providência ofereceu de forma muito facilitada para as nossas vidas.
Nossas diversas subpersonalidades estão representadas nas pessoas com quem convivemos. Então, saibamos conviver com elas de forma pelo menos civilizada e nós estaremos absorvendo, integrando, perdoando, curando as feridas das nossas subpersonalidades. Muito curioso.